Começamos. Começamos, né, gente? Hoje nós vamos falar do Cipriano, esse menino, Pedro Ivo Exatamente. Cipriano. Pedro Ivo Cipriano. Estamos aqui no inesperado, né? Agindo no inesperado, como eu bem falei para o Cipriano há 10 segundos atrás, nesse segundo dia de Quilombo Virtual, já desse jeito diferente aqui, mostrando As obras do começando, Cipriano. começando com as obras do Cipriano. E é isso, só queria dizer que essa mostra é idealizada e realizada pela Casa Rani, Casa de Cultura Afro-Brasileira de Petrópolis, e que convida o Denegrindo para fazer parte da programação, e alguns artistas como Ivo Cipriano, que vai Pedro agora... Ivo Cipriano. Pedro Ivo Cipriano e Beto Carvalho, que está aqui novamente com a Cheio gente. de cerveja. Cheio de cerveja. Então é isso. Queria, igual ontem, pedir para os dois se apresentarem brevemente, dizerem a que veio, e a gente começa essa conversa sobre a arte do Cipriano. Yuri, acho que o Cipriano podia ir se apresentando primeiro, né, que ele é o convidado, e ele ia talvez até comentando a pintura dele, né, já assim, fazendo alguns comentários. O que você acha, Cipriano? Vamos lá. Vamos lá? Bom, então, assim, boa tarde para todo mundo, né? Para quem está me assistindo, para vocês, Beto, Yuri. E antes de começar, eu acho interessante já começar agradecendo, né? Porque eu gosto sempre de agradecer aos meus antepassados, agradecer aos meus pais, agradecer às minhas mães, porque a gente nunca é sozinho, né? A gente não anda sozinho. Então, agradecer a Iabás aí na figura da minha mãe. E ela é a Iabás, né? A Iemanjá é um dos temas do meu trabalho, que depois eu vou falando um pouco. Meu nome é Pedro Ivo Cipriano Inocêncio, né? Mas eu assino meus trabalhos como Cipriano. Primeiro porque eu acho que Cipriano, o som Cipriano me agrada, né? Cipriano é sonoro para mim. Segundo, que é o sobrenome da família da minha mãe. E aí eu acho interessante isso também, e depois eu vou fazer um link com o meu trabalho por conta disso, por conta de ser da família da minha mãe. E terceiro, que Cipriano é o nome de um preto velho que me protege também, que é Pai Cipriano. Então, são coisas que eu vou linkando, que eu acho interessante e que aí vão se apresentando, né? Eu fiz letras na Universidade Católica de Petrópolis, né? E fiz muitos cursos livres de artes visuais, oficinas, né? Mas eu fiz letras com a cabeça de pintor, né? Eu fiz letras pensando em pintar, uma coisa meio doida, mas que no final dá tudo certo, como eu costumo dizer, e ontem a gente estava conversando com o Yuri, que é o inesperado que nos guia, né? E quando a gente pode planejar as coisas, mas é o inesperado que é, de verdade, né? Que se dá, né? Então, eu entrei para a universidade para fazer letras, mas pensando dentro da universidade, ir mais fundo nas artes visuais, né? Do engano, porque assim, né, letras é uma coisa, artes visuais é outra, mas depois eu vi que podia fazer um link com as palavras, né? E aí a palavra virou uma importância no meu trabalho.
O início do meu trabalho foi assim, o primeiro tema que apareceu foi a figura da minha mãe, por isso que eu achei interessante depois reforçar essa questão do Cipriano ser meu nome artístico, né? E porque minha mãe foi minha grande incentivadora e a gente troca várias conversas, e depois minha mãe começou a pintar e a gente se viu nessa troca artística muito boa, né? E aí ela que me apresentou, me levou para fazer oficinas de desenho, pintura, porque reconheceu ali uma possibilidade de pensar o mundo, né? Aí já estou dizendo, né? Então, eu, nessa minha investigação, o que eu estava fazendo, mais lá para o comecinho, vou passar aqui um pouquinho rápido, tem uns trabalhos lá no comecinho da minha trajetória, não são todos os trabalhos que estão aqui, mas eu comecei a perceber que o rosto que aparecia nos meus trabalhos era o rosto da minha mãe, né? E aí virou um mote de trabalho, o rosto, mas esse rosto que se confundia com um autorretrato, com o rosto da minha mãe, né? Tem outros trabalhos, mas esse é um dos primeiros, lá, de 1999, onde essa questão do rosto é bem presente, né? E aí eu fui trabalhando, fui olhando essa forma, rosto, né? Que era o rosto da minha mãe, e fui passando a ser autorretrato, fui passando a ser outros rostos que foram aparecendo, né? E nesse intuito de uma identidade aí. Então, eu fiz a minha primeira exposição, onde tem um texto de abertura do Beto Carvalho, que era o rosto, a face da identidade, onde tem esse trabalho em azul, né? Metáfora fechado ferrete. E tem outros trabalhos também, diáfano, oval transparente, onde esses nomes são importantes também. Ana Fácil e o rosto do azul bruno, porque eu entendo que pensar o nome é também dar existência à obra, né? Fazer esse link aí com as religiões de matriz africana e com o pensamento afro, vamos dizer assim, onde o nome é importante, onde a palavra é importante. E eu fui percebendo isso durante o processo de trabalho, né? Aí está a questão do rosto, né? E as coisas que envolvem o rosto, né? E aí já está um introito do que eu estou trabalhando hoje, que é a questão da proteção e do pedido de proteção, né? Que começou com as cartas de Oxóssi e agora está na macumba pictórica. Eu vou parar um pouquinho por aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, depois eu continuo falando mais. Quer interromper, Beto? Sim, agora sou eu, né? Sou eu. Senão desembesta a falar Pois é, tá bom. Aí você retoma depois. Vamos ver Tá o que bom. acontece. Vocês estão me vendo, não estão? Eu vou pedir primeiro licença não sei se ela nem está na live já, a Rosana, mas eu vou ler um texto que é da tese de uma doutoranda minha, que vai defender agora em março, 25 de março, e na pesquisa dela, que ela está fazendo sobre artes, nós entrevistamos quatro artistas, mais ou menos próximos um dos outros. Nós entrevistamos o Cipriano, que é um dos primeiros entrevistados, para discutir conceitos de arte, da arte do Cipriano.
Depois nós entrevistamos um músico, que é o Renato Raimundo, ele mora em Nova Iguaçu, é meu aluno lá em Nova Iguaçu, que é músico, toca a viola da gamba, né, e violoncelo, e também o mote foi a questão da arte e da literatura. A terceira pessoa foi um professor que já não trabalha aqui há muito tempo, que é o Francisco, que era um professor de história, meu colega, meu companheiro aqui, agora ele mora no Espírito Santo, também foi professor do Cipriano. E, por último, nós também tem nessa tese o nosso querido Isaac, o nosso rap maravilhoso, poeta, né? E todo esse conjunto de gente, na verdade, na tese são 3 petropolitanos. O Chico é professor e morava em Petrópolis, agora ele não mora lá. Mas isso mostra quanto aquilo que eu falava ontem, né? Sobre a questão dos movimentos negros e dos negros em movimento. Então, existe, sim, a luta coletiva do movimento negro, identitária, somos todos negros, mas esse somos todos nós negros, cada um de nós é um negro, né? Um negro pessoal. E é muito bom, e eu já acompanho o trabalho do Cipriano há muito tempo, né? Nas suas primeiras pinturas, eu acho que fui eu que fiz a primeira curadoria da exposição dele. Cipriano aliás, eu já montei 3 exposições com o Cipriano. E agora, nessa tese de doutoramento, que chama Deixa a Obra Falar, Cipriano outra vez reaparece. Então, eu vou pedir licença para ler esse texto que está na tese, que é um texto escrito pela professora, doutoranda, já quase doutora, Rosana Plaza, que é uma professora de literatura da Universidade Federal Rural Fluminense. Fluminense não, do Rio de Janeiro. Então, vou começar. O capítulo que a gente dedicou ao Cipriano chama-se Cipriano em Escritas Pictóricas. A nossa conversa se inicia com Pedro Cipriano nos conduzindo, tal e qual uma criança, pelos caminhos do pensamento sobre o mundo que nos cerca, sobre o mistério do mundo que deixa de ser mistério quando diante dele a linguagem nos libera para o não dito, para fazer aparecer o ausente. Cipriano se viu desde pequeno como um artista visual. O menino Cipriano cresce, inicia e desenvolve seus estudos em uma escola que intensifica a sua veia artística, o seu olhar sobre o mundo. São muitos os professores que passam pela vida do menino e do jovem. Todavia, não há como esquecer alguns nomes. Bete, Chico, Letícia, Luiz Sérgio, Nilceia e, por que não dizer, eu. Esses professores marcaram sua vida acadêmica na educação básica, favorecendo e estimulando em sua veia artística, por meio de conversas longas, cheirado a café e a página de livros passada descontraídamente, bem ao ritmo daquele bate-papo caloroso que se enche de cumplicidade à medida que nos sentimos acolhidos pelo outro. Assim, mantendo-se sempre fiel às artes plásticas, com a cabeça maluca de artista, como ele mesmo afirma, chegou à universidade, onde foi cursar letras. A expectativa dele era, na verdade, estudar a história da arte, se encontrar com autores da pintura que já estavam estudando há algum tempo. Era essa galera aí que eu estava querendo ver na universidade, afirma Cipriano. No entanto, nesse curso, não há um aprofundamento do assunto história da arte. O foco das letras é a arte da palavra, como lidar com a palavra, como lidar com a escrita, com a leitura, conclui Cipriano. E o tempo passou.
Muito foram as experiências, as vivências, e foi então que Cipriano se apercebeu que no movimento antropofágico de devorar todas as coisas pelo caminho da vida, a palavra não estava ausente do seu trabalho como artista plástico. Ela apenas estava em silêncio, à espera da hora e da vez de emergir, fazer-se aparecer. E a palavra é a palavra que torna real o real, que dá vida à matéria. Está na linha que traça, nos contornos do rosto que lê, que vê, que admira. A palavra está nas cores que diz sobre os sentidos. E assim, a palavra começou a aparecer no seu trabalho sorrateiramente, porém, não necessariamente na forma de uma poesia que se estampa em um trabalho, porque para Cipriano, o seu trabalho já era um poema, com forma e matéria, uma composição feita de cores, imagens, sons, ritmos silenciosos que se espalham pelo papel paraná, pelo tecido de um lençol. Nesse momento em que a palavra se desencobre para ele como imagem, como escrita nos pontos riscados, nos traços, nos movimentos, nas setas, nas cores, nos rostos, nas figuras geométricas, ele rememora. Mesmo dentro da universidade, a palavra já havia começado a aparecer no meu trabalho, mas não era de qualquer palavra que aparecia. Quando começa a pintar, Cipriano inicia com uma ideia e gosta de esgotá-la. Ela passa a ser a sua questão. Ele não nomeia a palavra, não sabe o seu nome, mas a chama por meio de linhas, dos riscos, das cores, das figuras que surgiam. A palavra para Cipriano é mistério, é ponto riscado, é chamamento. É palavra pensada, meditada, que precisa ser desvelada. Em meio a esse trabalho incessante, abriu-se uma fenda, uma fissura, que foi suficiente para que a palavra resvalasse por ela e, desse modo, ganhasse um sopro, pudesse respirar e falar no espaço que se abria para ela. As palavras precedem as coisas. É preciso chamá-las, no começo, ao chamado delas. No começo, não é o ser que é, mas o chamado. Assim como para Picasso, a inspiração só existia quando ela e o encontrava trabalhando. Cipriano só se deparou com uma certa palavra ao chamá-la quando se encontrava em completo envolvimento com a obra, em plena atividade. Em ação, no movimento do ato de pintar, pôde perceber que a esfera que se destacava em sua obra não estava ali aleatoriamente. Ela começou a ganhar entre seus olhos uma forma, um isto, que a princípio também lhe pareceu aquilo. Assombrou-se. Acontece que, ao olhar as coisas como elas são, ao admirar a realidade da esfera como ela se mostrava, o seu redondo deparou-se com um rosto. Houve demora sobre as coisas, houve espera, houve transformação, houve experiência. A sua grande obra, a obra final, era um rosto que foi se delineando, ganhando forma à medida que lhe soprava a vida por meio de traços bem definidos, rompendo, portanto, pelo propor-se da obra, respondendo, portanto, pelo propor-se da obra como um retrato. O que antes, até então, era informe, ganhou formato, se fez se mostrando como algo estranho e familiar. E no que isso se deu, a forma se fez palavra, se fez presente nos traços que ia trazendo tudo que a compõe. Não era uma imagem acidental. E Cipriano nos diz sobre esse momento. Eu estava trabalhando com o rosto. Esse rosto era da minha mãe. Esse rosto da minha mãe foi aparecendo no meu trabalho e eu fui percebendo depois. Fui trabalhando o rosto da identidade. Depois, esse rosto passou a ser um autorretrato e aí eu passei a escrever essa palavra no meu trabalho.
a palavra passou a ser uma questão pictórica, passou a ser mais um elemento da pintura. Além de estar no espaço da pintura, com tudo que a pintura chama, os pigmentos, a questão dos suportes, a questão das camadas, a palavra apareceu como mais um elemento de pintura, mais uma tinta. E essa palavra começou a ganhar cor. Ela estava ali. Revelava-se para Cipriano como nunca antes tinha acontecido. Começou então a fazer poemas para pintar a identidade negra. Eram palavras pictóricas da identidade negra. Comecei a ver a palavra como pictórica, como imagem. Esses pontos riscados como uma escrita, e de fato uma escrita, a escrita dos caboclos. Eles chegam e riscam um ponto, esses portais de forças no chão, falo o seu nome, canto o seu ponto, e em 2018 comecei a pensar no ponto riscado, pensando também como escrever uma carta para Oxóssi. Passei por uma situação complicada na minha vida, então pensei em escrever uma carta para Oxóssi. Comecei a fazer uma escrita minha, baseada nesses pontos para Oxóssi, onde eu escrevia. Escrevo as coisas que desejo, mas escrevo ponto pedindo força. Tendo força, eu risco igualmente flechas e ponto para algumas direções que eu quero seguir. Vivendo essa experiência, Cipriano deu início a uma nova ação, a de olhar o próprio ponto cantado como imagens para escrever os pontos cantados pedindo forças. Resolver, enfim, fazer uma macumba pictórica. Abrir uma gira na qual o médio, o cavalo, seria o que está pintando e o chão, a própria tela, o suporte dessa energia. Foi então que lhe ocorreu de olhar outros artistas que, como ele, trabalhassem a palavra como imagem. Deparou-se com a obra do afro-americano Glenn Lincoln, o que impactou bastante. Um outro pintor que lhe chamou a atenção foi Rubens Valentim. Tanto Lincoln quanto Valentim o afetaram, sendo o primeiro mais do que o segundo. Depois foi a vez de Pollock, o inspirar. Dele, ele herdou o movimento de pintar no ar, o gestual. E assim, enquanto pintor entre pintores, vivenciou novos conhecimentos, fazendo com que suas experiências de outros artistas plásticos, uma vez afetado por outros autores, abstraía-se no pensamento do lugar único que ele ocupava na existência para pintar o de único indivíduo. Para construir a sua obra, para construir no rosto de sua mãe a sua origem como obra. Em diálogo com os orixás, os que abrem as portas de todas as energias. Apesar de Cipriano, apesar de literalmente riscar a tela, eu entro na tela. Eu fico na horizontal, depois que passo para a vertical. Faço esses riscos, vão ganhando essas camadas com um tempo. Demora. São repetições. Vou repetindo, imprimindo essas escritas várias vezes. No terreiro de Umbanda, a gente canta mais de uma vez para chamar essa energia e ela fica ali. Abrir as portas. Cipriano sabe de onde está pintando. Do lugar de curimbeiro. E considera isso muito importante para a constituição de sua obra. Mas, antes de qualquer coisa, ele ressalta que pensa a partir das coisas mesmas. E como ler a matéria, dar formas e acabamento à sua pintura. Diz Cipriano, sou muito respeitador. Pedi licença para saber se a gente ia fazer essa macumba para mim. Me disse que pode fazer, que podia fazer e que a gente está com você. Sigo essa resposta. Essa resposta. Está vendo aí o que você está fazendo? Outra resposta. E como você sabe que o trabalho está pronto. Eu sinto que o trabalho, ele encontra uma harmonia que é satisfatória.
chega uma hora que me dá um estalo dentro de mim, de assim, tão pronto, deixa amadurecer aí. Aí eu vejo a tal força que estou pedindo em todos os trabalhos. Desculpe, chegou uma hora que me dá um estalo dentro de mim, que assim, está pronto, deixa amadurecer aí. Aí eu vejo a tal força que estou pedindo em todos os trabalhos. Passa a ser um encontro de energia. A resposta que eu tenho é uma resposta pictórica. E vejo que está harmônico, equilibrado, respondendo às coisas que estão me perguntando, porque eu uso carvão, eu uso o branco. Todo o seu cuidado com o modo de lidar com a coisa vem do fato de que está também tratando da morte em seu trabalho, do morto vivente. É algo de outra instância, de uma intangibilidade. Preciso olhar, contemplar para poder responder. Tudo bem, ok. É nessa hora que ele se volta para Cairo, começa a olhar as coisas de verdade, olhar a resolução das coisas, olhar os pequenos detalhes, olhar aquilo que pintou, que foi força, que foi segurança, que foi caminho aberto. E mais uma vez ele comenta. Nesses trabalhos que eu estou pintando, são essas respostas que eu estou tendo. Hoje, para mim, já é uma resposta que estou tendo. A oportunidade, a felicidade de estar trocando isso com vocês, podendo falar do trabalho, do andamento do trabalho. A obra também é uma obra aberta. Ela não tem chassi. O trabalho, posso ficar continuando nele porque é aberto. No momento está harmônico, está equilibrado com o próprio material dele. O carvão, a tinta cal. A tinta cal que remete à questão do morto, o morto vivente. Quando o trabalho me responde coerentemente, eu dou uma parada aí. Quando começa a me perguntar outra vez, eu faço outro trabalho. Cipriano, ao ser perguntado sobre uma afirmação que fez um dos seus textos poéticos acerca das palavras mentirem, as roupas não vestirem, primeiramente diz que o que quer que escreva representa sempre uma intenção de conversa, de refletir sobre o assunto, o que pode acontecer num bate-papo com amigos ou diálogo consigo mesmo. Então, bastante reflexivo, comenta que as palavras mentem porque nem sempre o que elas dizem representa exatamente o que querem dizer. E no que fazem isso, abre para uma possibilidade de coisas que, num momento, podem ser consideradas como verdade, mas em outros, não. Já em relação às roupas não vestirem, a sua fala ganha tom mais meditativo, visto que assume uma postura mais questionadora sobre o comportamento do ser, o seu ser estar no mundo. Não temos a ilusão de que a nossa vestimenta, só a nossa vestimenta fala da gente, mas ela não veste totalmente, porque a gente é vestido de outras coisas, é vestido de toda a simbologia que a gente vai capturando pelo caminho, simbologia de mundo. Então, a gente vai se vestindo de coisas. E o que a gente é de verdade naquele momento não ser nada, pode ser nada daquilo que aparentemente eu estou mostrando. As roupas não vestem, afirma Cipriano. E assim prossegue, não se detendo apenas nas roupas que não vestem. Volta-se para si mesmo e, num diálogo quase monólogo, medita sobre uma experiência pessoal, o uso de tranças. Começa a falar dele mesmo como o outro de si mesmo e diz para a gente: a trança me dava uma autoridade. A trança chegava primeiro que eu. A trança remetia a um monte de coisas. A trança falava de um pedaço de mim. A trança não dizia quem eu era.
Estávamos assim, diante de uma pessoa que, ao se situar fora de si mesmo, reflete sobre a parte de si mesmo, poderando, como se quisesse, desse modo, entender o seu todo assimétrico, um todo tecido por muitas vozes que se confrontam em um único ser. Então, chega o momento que ele fala sobre o impacto da literatura em sua vida. O presente, então, se faz passado e o passado se faz presente, quando Cipriano rememora aqueles que contribuíram tão significativamente com a sua formação de leitor no ensino médio, em especial os professores Luiz Sérgio e Neuceia, estes a quem confidenciou muitas vezes sua poesia. Beth, e principalmente Letícia, aquela que o incentivou a cursar letra como mais uma forma de estudar arte. Desse modo, independente de as artes visuais terem estado sempre presentes em sua vida, a literatura foi aparecendo para ela na forma de poesia. Começaram a escrever textos poéticos muito cedo. Perguntando acerca de um autor que tinha impactado, não titubeou em citar de pronto o poeta Mário Quintana e, em seguida, o também poeta Carlos Drummond de Andrade. E fala para a gente. Mário Quintana foi o primeiro autor que comecei a ler. Eu me lembro, no antigo segundo grau, que Mário Quintana foi o primeiro autor que me deu aquele estalo. Consegui ler e comecei a tirar algo em torno daquilo. A partir dali, comecei a fazer por mimetismo e a tentar fazer outras experiências. Drummond apareceu. Drummond me apareceu muito forte para mim. Gosto bastante de Drummond, da simplicidade que Drummond traz às vezes. No relato de suas memórias, faz também menção rapidamente a Marcel Proust, autor apresentado a ele pelo professor Luiz Sérgio. Além disso, refere-se à musicalidade da poesia de Cecília, a Eça Queiroz, a Machado de Assis, e, por último, para encerrar a sua enumeração de autores que o impactaram, cita num tom apaixonado Alberto Caeiro. Eu hoje gosto de ler Caeiro. Caeiro é meu livro de cabeceira. Vira e mexe, eu leio alguma coisa. Ao conscientizar-se da sua necessidade de viver intensamente a arte, Cipriano caiu em outra. A arte da palavra. Passe a escrever versos em suas telas. E acabou. Bravo. É esse o Cipriano. Agora a palavra está aberta para o Cipriano, para vocês, entendeu? Eu acho que tem muitos pontos aí desse texto que me tocaram bastante, assim, e que eu queria que em determinado momento o Cipriano falasse um pouco, né? Que é, já vou começar aqui a minha pergunta, que é sobre essa dimensão de ancestralidade, assim, que eu vejo no trabalho dele, né? Nesse rosto que a princípio é o rosto da mãe, que também é o seu próprio rosto, assim, e o fato de você começar esse encontro agradecendo aos antepassados, assim, já para mim já diz tudo sobre essa dimensão mesmo de ancestralidade, assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre como que isso se relaciona com os nossos antepassados. Se fosse a sereia, 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 tubarão me engolia lá no mar. Se não fosse a sereia, 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 tubarão me engolia lá no mar. Se não fosse a sereia, 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 tubarão me engolia. Eu fico emocionado com essas coisas.
É, desculpa. Eu tô cantando aqui mesmo, tá cantando na da cozinha, né? Mas é porque é isso que me sustenta, né? E aí eu cantei porque esse trabalho que está aparecendo, né? E ao sabor das correntes, é esse texto, é esse canto, é esse aforismo, né? Que aparece porque eu vejo nele, assim, um aforismo que eu acho que é interessante para a gente pensar se não fosse esse imaterial que se faz material para a gente não estaria aqui. Né? E eu venho pensando na questão da ancestralidade como uma metodologia de trabalho também, assim, que é exatamente pensar a moda afro, o mundo, né? Como pensar partindo do terreiro. Né? Então, no terreiro acontece essa junção das coisas, não há essa separação que a, que a gente vê, né? Do que é material, do que é imaterial. Está tudo junto ali. Isso é um dado que a gente percebe de África, que é onde o caboclo manifestado, ele é a pessoa, mas ele é também o caboclo. A vida como arte, né? A arte é uma grande... a vida é uma arte. Né? Então também não tem essa separação do que é arte, do que é vida. Isso também é um dado. A vida como essa... como a nossa vida, sendo uma própria obra de arte, assim como o Batalá criou o ser humano, né? aí pensar, né, um orixá que é um deus artista, que é um artista que criou o ser humano, então é pensar por via da ancestralidade também. E aí a gente seria, nós seríamos uma obra de arte fazendo outras obras de arte. Né? Eu acho muito bonito assim, de pensar a gente sendo uma grande obra de arte. Né? E o corpo é uma dinâmica de obra de arte, né? Que produz obra de arte também. E aí o Batalá, ele sendo pedido por Orumilá para fazer o ser humano, ele foi pedir uma materialidade, né? Que é a materialidade do artista, que seria a lama de Nanã. Então há um sentido coletivo aí também na arte, né? Onde você vai chamar outros artistas para participar da sua arte. Então ele chama Nanã para ceder a materialidade. Ele molda o ser humano. Mas ele, para fazer os detalhes do ser humano, ele chama Ogum. Né? Ogum é o orixá da guerra, mas ele é o orixá da ferramenta. Então ele chama um outro artista para fazer os detalhes. Pé, mão, olho, boca. E aí eu fico pensando nesse coletivo mesmo que há, né, no pensamento afro, e que eu tento, por via disso, fazer o meu trabalho. Então, a materialidade que eu trago é uma materialidade que eu quero que remeta a essa prática dos caboclos. Então, quando eu olho para o Paulo, ele faz os desenhos no mar, eu lembro dos caboclos que também desenham no mar. Eu lembro dos caboclos que também escrevem seu texto, que escrevem seu nome por símbolos, né? Ideogramas. Né? E também fico pensando no próprio texto, né? Na escrita
como uma herança egípcia, né? É escrita como sendo uma herança egípcia aí, né? E aí, voltando um pouco a esse pensamento do próprio continente africano, né? E mais especificamente a história da escrita, né? Que começa no Egito. E a escrita egípcia é uma escrita pintura, né? É uma iconografia. E aí eu fico tentando hoje pensar no texto do trabalho como uma grande imagem, né? Mas é uma imagem que também não tem um texto qualquer, é um texto que é cantado, né? Acho que saiu aqui saiu da apresentação, né? É um texto que ele é cantado, que também é uma tecnologia afro, né? De agregador de gente, né? Que é o canto, que é a música, juntar essas pessoas, né? Eu penso também no meu trabalho hoje, né? Eu chamei de macumba pictórica, porque, na verdade, estou fazendo uma grande macumba, né? Esse cumba aí, que é esse feitiço, essa magia, que é juntar nesse território, nesse espaço, o imaterial no material, né? Por isso macumba, que são esse mais seria o plural de macumbas, de cumbas, de feitiços, né? Que é esse mágico que aparece no meu trabalho e que aparece, que eu também vou dando pistas, ou vou apontando, tá? Vamos dizer assim, nos próprios títulos, né? Que são esses poemas aí. Os títulos, para mim, são poemas, né? Que abrem para várias outras possibilidades, além da possibilidade de dar nome à obra, ele em si já é uma outra obra. Então, são mais de uma obra numa obra só. Fico pensando essas coisas quando eu estou pintando, né? E essa é a minha última, é a que eu estou trabalhando agora, que é uma consultória, em concomitância com o Caçador na Beira do Caminho, que não está aqui no trabalho dessa série, mas que eu também estou tentando pensar o mundo pelo mito, por esse mito iorubano aí, no caso Oxóssi, né, que quer dizer caçador popular, né? Então, caçador popular é o caçador artista, né? Eu fico vendo esses mitos e acho muito interessante, da mesma maneira que a minha mãe foi mote do meu trabalho, Oxóssi, para verar Oxóssi, para verar Orixá, ele foi a sua mãe que fez isso, né? Que foi ela que fez uma oferenda para abrir o peito da grande ave que assolava aquela comunidade, para Oxóssi tirar sua única flecha e salvar o povo. Por isso que ele ganhou o nome de Caçador Popular, porque ele virou popular e assim virou orixá, né? Eu fico pensando esses mitos, a pensar a minha própria vida, minha própria trajetória no mundo, né? Nas coisas. Não sei se te respondi, se dei muita... Respondeu, assim, isso aqui se dei muita é volta. uma Mais conversa um dado que vai... que também é afro, que eu fico pensando, e que está no samba, que está no jazz também, que é a questão da repetição e do improviso, né? A repetição, porque esse canto, do mesmo modo que no terreiro de Umbanda, eu estou frisando canto porque eu sou curimbeiro, eu sou responsável por chamar todos esses orixás e essas entidades por via do canto, né? Então, o canto sendo uma tecnologia de agregadora, de agregação, para agregar pessoas e para agregar também seres mortos viventes, né?
que Mogove Ramose, um filósofo africano, fala morto-vivente porque não está morto de fato, né? Ele é um morto que tá transitando junto com a gente. Então, a gente canta mais de uma vez para essa energia assentar na pessoa, né? E a gente vai pensando também na repetição das coisas, né? Na repetição dos dias, na repetição das estações, né? Então, a repetição é um dado também interessante. E o improviso seria, por via dessa repetição, você poder falar desses mitos que são fundadores, né? E poder levantar a palavra como mais um dado civilizatório aí também. Também está ligado à questão raça. Ô Cipriano, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é, vamos dizer assim, a arte, tudo bem, é isso mesmo, a arte, o artista vive para a sua arte. Como é que está sendo nesses novos tempos, há muito tempo que a gente não conversa, como é que está sendo a recepção do seu trabalho? Que exposições você tem participado? Como é que está sendo isso na sua... Conta um pouco para a gente essa tua trajetória no mercado de arte. Eu, nesse momento pandêmico aí, não estou participando de nenhuma exposição, assim, física, né? Mas eu tenho participado de alguns editais, né? Eu participei de um edital em Juiz de Fora, aí meu trabalho teve bastante reverberação lá, assim, eu achei bem interessante isso também. E eu tenho feito uma exposição aí no próprio Instagram, né, porque eu estou num frenesi, num vigor pulsante criativo. Mas essas exposições, elas rendem alguma grana para ti? Como é que é essa coisa? Esse prêmio rendeu e agora no Instagram ainda não, né? Ainda não rendeu nenhuma grana, não. Mas vai render, porque a Os troca está orixás aí, estão a né? favor, né? É verdade, é verdade. A troca está aí, né? Quando eu falo de carta, nas entrelinhas, eu falo de Exu também, porque ele começou com um orixá mensageiro, a carta fazendo essa mensagem aí, ele vai mandar as mensagens para todas as pessoas. A gente já está aqui, eu sempre a gente assim. já está aqui num outro evento que é fruto dessa lei incentivo aos artistas em Petrópolis, né? Onde eu fui convidado. Então, quer dizer, olha aí, já chegou mais um... Eu sempre penso assim, a gente tem que comprar logo as obras do Cipriano, eu falo isso, Yuri. Tem que comprar logo, porque depois ele não vai conseguir ter dinheiro para comprar, e aí ele vai ficar metido. Então tem que comprar já. Tem que aproveitar Compra que ainda agora. não explodiu. Compra agora, porque amanhã o preço já vai subir. Pois é, cara. É o nosso Andy Warhol. Nosso Green Lingo. Não, é o Cipriano mesmo. Você gosta de achar que é o... Não. Mas ganhar dinheiro legal, como... assim. Eu queria aproveitar esse momento para ler um poema do Cipriano que está no Instagram. Ai, que legal. Aproveitar aqui o embalo, assim, que ele falou bastante dessa relação com Oxóssi, com os caboclos, e eu catei aqui um poema dele. Você estava quietinho aí na internet? Não, eu estava um pouco engatilhado aqui já. É o inesperado, mas é o inesperado meio... Esperado. Atiro flechas, sagrada esperança. Espera não mansa, mana. Manda matar a morte, manda matar a sorte. Eu tenho 7 flechas para me defender. Quem vem lá? Com sorte que alimenta a morte para ser abatida, sagrada. Esperança bandida, macumbeira, perdida.
Espera que um dia que já foi, que chegou agora, atiro flechas. Só o caboclo, quem sabe, onde a flecha caiu. Ivo Cipriano. Lindo! Maravilhoso, maravilhoso. Ai, ai. E eu gosto desse poema, né? Assim. Vai um pouco ao encontro dessa coisa que o Beto está perguntando, né? E aí, como é que vai ser as exposições? O que você está... Como é que está a remuneração, essas coisas todas? E aí eu atiro flechas porque esses trabalhos aí são flechas, né? Estou atirando aí as minhas flechas na vida, assim. E aí só o caboclo que sabe onde essa flecha vai cair, né? Eu ainda não É, sei, bem onde ela vai cair, mas é de minha obrigação num atirá-la. lugar eu sei que ela vai cair, no mestrado, com um professor chamado Beto. Isso eu sei que vai cair. Eita! Eita! Olha, tá vendo, Yuri? Já tirei uma flecha, já caiu em algum lugar. Não, Eu a acho. gente não se conheceu à toa, a gente não se conheceu à toa, né, Cipriano? A gente não se O conheceu à Beto, toa. assim, eu conheço o Beto, posso falar que é desde criança, né? Porque, assim, Você era criança, eu já era um eu adultozinho. era uma criança adulta, né? Hoje eu sou um adulto criança, porque, né, tem umas coisas que... Mas Melhor assim. quando era pequeno, eu era muito adultinho. É verdade, queria ser sério, o Eu inferno. queria ser sério, né? Então, eu lembro do Beto, assim, né? Uma das minhas oficinas de pintura, de desenho, com a É com professora Lívia, com Lívia Lívia. Carvalho. E aí eles dando pitaco, né? Falando alguma coisa, comentando. Então, eu lembro. E aí ter hoje o Beto aqui falando isso, que eu tirei uma flecha vai cair no mestrado dele. É, Essa flecha foi lançada lá em 1998, por aí. é, é. Mas até lá você já vai ser um pintor rico, vai dar umas obras de presente para o orientador, para ele se sustentar. Mas é isso, cara. Hoje Eu, nós eu cumprimos o horário, né? cumprimos. Eu queria, agora que está caminhando para o fim, agradecer e dizer também que eu estou muito feliz por esse momento, assim, dentro da nossa programação, porque de maneira assim geral, a programação da mostra ela é bastante voltada para as artes cênicas, né? Então tem muita performance, muito teatro, e eu acho de extrema importância a gente estar nesse diálogo com as artes visuais também, assim, com a palavra. Me interessa muito essa transa entre as artes, assim, eu acho que tá aí uma coisinha para a gente prestar atenção. Então, Pois é. agradeço demais a presença do Ivo. Um prazer conhecer e conhecer um pouco mais do trabalho dele também. Prazer estar aqui com o Beto Carvalho mais uma vez. Muito bem, eu também adorei estar aqui com vocês dois, duas crianças maravilhosas. Eu posso chamar vocês de criança, né? Porque são. O Yuri, então, é um bebê. É um bebê. Um bebê que fala, uma criança precoce. Mas foi muito bom. E isso vai para o YouTube e vai ficar aí rolando, né, Cipriano? Vai ficar bacana. Que bom, eu agradeço também a presença de vocês. Assim, é uma felicidade sempre encontrar o Beto. E um prazer conhecer o Yuri, né? Foi bem legal, assim, eu fiquei bem emocionado com o texto que o Beto leu, porque eu fui rememorando várias coisas, né? Porque, na verdade, quando a gente rememora, a gente, né, vive novamente algumas coisas. É, Então, assim, eu fiquei... E professores amados, pessoas amadas que me reiteraram como pessoa, né? Então, é isso, gente. Beijo para vocês, uma felicidade.
que Oxalá nos acompanhe sempre, Axé. que Oxóssi nos guie também. Muito bom, querido, muito bom. Muito bom, Então é gente. isso. Beijão. Beijão para você também, Yuri. Eu não sei nunca como desliga esse negócio, mas eu vou desligar. Só coloquei aqui a imagem dos três, para todo mundo dar tchauzinho. Ah, você vai tirar retrato? Ai, ótimo, vou tirar um print. Todo mundo Eu vou fazer um sorrindo, print tem que também. aparecer meu cabelo. 2, Peraí, que eu vou 3 fazer um e... print. 2, 3 e já. Já. Foi. Amém. Gente, é isso. Tchau, Tchau, querido. Beijão. Tchau, Acompanhe o beijão. restante da programação. E às 20 horas vai ter outra live de encerramento, que aí vai ser uma live festa. Aguardem. Eita! 8 horas? 8 horas. Estarei. Todo mundo vai Falou. aparecer.